dia, seja bem-vindo. Nesse domingo, podcast Algo Novo. Mais uma vez, quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez nesse programa maravilhoso aí, que a presença de Deus e o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, aonde vocês estiverem. Depois, se você quiser assistir esse vídeo, assista, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, glória a Deus pela sua vida. Que Deus esse domingo possa falar conosco, né? Eu creio que isso vai acontecer, que você possa estar ouvindo essa mensagem possa edificar o teu dia, edificar a tua caminhada, né? E glória a Deus, né? Domingo abençoado, que Deus na sua infinita bondade possa nos abençoar nesse dia maravilhoso, o céu está lindo e o podcast é maravilhoso. Amém? Porque a palavra de Deus que se renova todo dia é algo novo de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Cadê o Francis já? Tá de trás. Tá lá onde? Tá. Ô Francis, vem pra cá. Bom dia pessoal. Tô vendo se tá tudo ok para nossa filmagem. Senta aí, fica à vontade. Dá um bom dia pro pessoal aí. Bom dia pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez à nossa live aí. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Hoje uma palavra abençoada para a sua vida, para a vida de quem vai assistir, de quem vai assistir agora, depois, né? Vamos falar aqui de uma pessoa muito importante para o cristianismo, uma pessoa muito importante para nós, que somos cristãos aqui no Brasil e no mundo todo aí, mas principalmente para a gente, que somos os gentios, né? Vamos falar aí do profeta do apóstolo dos gentios, né? Vamos falar de quem? Paulo de Tarso. Quem conhece? Ou era conhecido como Saulo. Aí eu duvido um cristão, eu duvido alguém que não conhece Paulo de Tarso. Você conhece Paulo de Tarso? Fica uma dica aí pro final de semana, um filme aí. Filme maravilhoso, ó. Eu coloquei a vinheta aqui, ó. Escuta aí. Paulo de Tarso. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, de novo, seja muito bem-vindo. Pessoal do Instagram aí, que Deus abençoe, né? Tá, vou abaixar aqui. Já que eu estava falando que tem que abaixar. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Bom, para você que está aí em casa, aí, se puder divulgar o nosso trabalho, compartilha aí, manda para alguém que está precisando, né? Alguém está precisando, né, já? Palavra de Deus aí, sentiu no coração. Manda um like, comenta aí, que é legal, né? Ver os comentários aí. Desejar um bom dia também para o pastor Osvalim, que ontem a gente postou lá e já comentou. Deus abençoe sua vida aí, pastor. Glória a Deus. Alto Valim, Deus abençoe meu pastor também, pastor Marcelo. Um abraço aí pro senhor. E vamos de Paulo de Tarso? A gente dividiu aqui, essa semana, para cada um trazer uma visão sobre Paulo. Daí nós vamos falar aí, para você ter um entendimento. É claro que a gente não vai esboçar aqui o estudo de Paulo, que é muito grande, né? Então a gente veio trazer, e o tempo também é curto, então a gente veio trazer para vocês algumas visões, né? Da minha parte, da parte do Franz e da parte do Japa. Mas eu sei que vai agregar valor grandemente na sua vida, tá? Vamos começar? Vamos, glória a Deus. Vamos começar com o Franz de Tarso ou o Japa de Tarso? Vocês sabem se você vai começar. Bom, a minha primeira pergunta, vamos lá, vou fazer assim. Quem foi Paulo de Tarso? Bom, vamos lá, vou tentar falar um pouco sucintamente aqui, um pouco rápido, né? Porque, como a gente disse, Paulo precisa de um estudo muito grande para a gente poder falar um pouco da vida dele, né? Imagina para falar da vida dele. Né? Paulo, vou tratá-lo como Saulo, antes da sua conversão. Saulo de Tarso nasceu em Tarso, né? Filho de pais judeus, então ele era judeu, da tribo de Benjamim. Tinha nacionalidade romana também. Saulo falava aramaico, hebraico e grego. Então ele tinha essa tríplice língua, né? Falava em 3 línguas. E Saulo foi um estudioso. Muito importante, falava em 3 línguas. Falava 3 línguas. Glória a Deus.
É o número 3 aí, né? Estava em 3 Mais então, uma vez. tem mais coisas de 3 na vida de Paulo. Estudioso, né, como fariseu, né, bem estudioso mesmo. Teve um professor chamado Gamaliel, né, que era um fariseu também. Algumas coisas nos levam a acreditar que Saulo era membro do Sinédrio também, então porque ele tinha poder de voto, né? Sim. Então ele votava para a morte dos cristãos. Né? Enfim, ele passou a parte da infância dele, a gente não sabe muito se foi em Tarso ou se foi em Jerusalém, mas ele formado já como fariseu, a sua primeira uma passagem que entra na Bíblia foi a parte que ele vê o Estevão ser apedrejado, né? Marcou muito, né? Marcou muito. Poderia ser já Deus trabalhando na vida dele, mas aquilo ali fez com que ele chegasse até o Sinédrio, até os governantes e pedisse a ordem para matar os cristãos, porque judeus não tinham ordem para matar, né? Para poder julgar a morte de um cristão, mas ele poderia pedir para o governador uma lei, uma autorização e também são as cartas, né? Isso, e ele também vivia debaixo da lei, né? Debaixo da lei, era um exímio cumpridor da lei. Ele era um fariseu daquele que fazia o que tinha que fazer mesmo pela lei. E aí que veio o verbo, escreveu, não deu, Paulo bateu. E acreditava que estava servindo a Deus, né? Isso é cristão, né, cara? Escreveu, não leu, naquela época Paulo bateu. Então, ele acreditava que estava fazendo o certo, né, para Deus. Estou tentando ser um pouco, para não estender muito, senão um assunto puxa o outro. Mas enfim, aí então, quando ele consegue a permissão, ele vai até Damasco. Existe um motivo que ele vai até Damasco, mas não vou me estender, porque senão é outro assunto. Isso, eu quero cortar só um pouquinho, daí eu quero que você se estende depois. Na sua opinião, quem foi Paulo de Tarso? Eu quero entender essa visão, sabe? Paulo de Tarso, né? Lá, o que eu estudei aqui foi em Atos 9, né? Então, a caminho de Damasco. Fiz um resumo aqui, vendo que a conversão, né, de Paulo foi marcada por milagres e a atuação do Espírito Santo. O que chamou atenção, né? Porque Paulo ele foi a Damasco com um propósito. O propósito era o quê? Era ir lá e repreender. Eu vou cortar você de novo. Para você, quem é Paulo de Tarso? Você concorda com a visão do Franz? Ou depois eu quero que você entre nessa questão. Tipo assim, você falar espontâneo, Paulo de Tarso para mim foi tal pessoa. Eu não quero tipo assim da Bíblia, quero que você fale assim, na sua visão. Paulo de Tarso é uma pessoa bem usada por Deus, né? Muito importante. E o mais engraçado de tudo que eu vejo, engraçado que eu falo é no sentido assim, normal de falar, né? Certo. Mas o que ele fez no passado, né? Como perseguir cristão, e o que muitas das vezes isso acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente julga os cristãos antes de conhecer a palavra de Deus, né? Antes de conhecer verdadeiramente, antes da nossa conversão, né? Vou dar um exemplo básico, mas quantos Paulo de Tarso hoje não tem? Quantos Saulos, né, não tem hoje? Por quê? E eu, quando não era convertido, eu criticava muito a atitude de alguns cristãos, né? E quando Jesus, né, quando a gente encontra o caminho de Jesus, né, é isso que acontece, né? A gente acaba vendo que não tem nada a ver, vendo que, na verdade, aquilo que foi no passado está servindo no presente para que outras vidas possam conhecer a Cristo. Resumidamente, é isso que eu vejo no apóstolo Paulo. Isso acontece no meu entendimento, tá? Isso acontece até hoje. Quantos saulos aí são levantados para derrubar cristãos? E eles não imaginam o propósito que Deus tem na vida deles. E em certo momento Deus vai agir. Né? Pelo que eu entendi, tipo assim, como você falou de Paulo. Paulo ele não era cristão. Ele perseguia e matava. Pela sua palavra, quer dizer que hoje as pessoas são cristãos, de vez de levantar, elas estão usando para matar. É isso? Ou não? Eu entendi errado. Não. É isso que eu falei antes, que muitas vezes
são levantados salvos, né? Aham. Salvos que são criticados, que criticam a atitude de cristãos. Depois é Realmente. convertido. Pode ser que conheça a palavra, pode Uhum. ser, mas depois são convertidos verdadeiramente. Entendi. Você sabe que não eram chamados de cristãos, né? Na época? Na época na verdade, na própria palavra que a gente vai ler depois, aí, não sei se você vai ler, Aham. em Atos, né? Fala que Paulo perseguiu os do caminho, né? No caso, eram os do caminho para O caminho, por que o caminho? Porque Jesus era o caminho, a verdade, verdade. e a vida. Então, pelas próprias palavras de Jesus, o Paulo chamava, não só Paulo, né? Eles eram conhecidos, aqueles que seguiam a Cristo, eram conhecidos como os do caminho. Entendi. Interessante, é só que na Bíblia fala, Paulo fala que vai perseguir os do caminho, né? Os do caminho No caso, você vê que a analogia já estava tudo indicando para Cristo, né? Agora eu Engraçado quero... porque a conversão dele começou no caminho a Damasco. o caminho. E eu quero agora que vocês perguntem para mim, né? Quem é o Paulo? Então vai, André, quem é Paulo? Ou Saulo? O Saulo de Tarso. Olha, eu gostei muito da analogia, foi que nem o Jaco falou. Você vê uma pessoa que, você falou, uma pessoa instruída na lei, uma pessoa que tinha total conhecimento das leis romanas e essa perseguição do cristão, né? Que era lá atrás. Não só das leis romanas, né? Da lei de Moisés, como fariseu, como a gente fala da lei, a lei hebraica mesmo, a lei de Moisés, a lei estava dos 10 mandamentos e tudo. Quando a gente fala de lei mesmo. Entendi, gostei. O interessante é isso que eu gostei da palavra de Paulo, que Paulo ele foi um cara altamente estudioso, né, que nem você acabou de falar. Então ele, além de ele ter estudo das leis que eram romanas, era um soldado romano, era uma pessoa que conheceu as leis dos cristãos, vamos se dizer assim. Só que o mais gostoso... Ele não era movido pelo Espírito. Não. Mas por que não era movido pelo Espírito? Porque ele agia com a carne. Não. Bora? Também, mas ele agia com a carne por quê que ele agia pela carne? Porque ele ainda não tinha sentido Quem gosto. trouxe o Espírito Santo pra gente? Cristo. Quem enviou o Consolador pra gente? Cristo. Deus envia o Através do Espírito. de Jesus. Através Da morte de Jesus na cruz. Paulo não tinha isso. Paulo negava Jesus. Paulo era perseguidor. E tanto que, eu não quero entrar no assunto que eu não sei quem vai falar sobre a conversão dele. Tem a frase muito que para mim foi aquela que foi mais forte. A frase. Que é Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, já você entrou. Me persegues, entendeu? Tipo Já assim, você entrou nesse ele não quesito. perseguia a Deus, ele perseguia os cristãos. Os cristãos. Mas os cristãos, o que Jesus falou? Para quem? Que quem faz mal para os meus, faz Tá mal fazendo mal para mim. Quem faz mal para a igreja, faz mal Pra para mim. diretamente para Aham. Deus. Show de bola. Então, essa analogia de vida que eu estou falando de Paulo, que ele tinha um conhecimento tão grande, mas ele ainda não experimentou o Espírito, ele ainda não tinha tido essa conexão. Que se a gente for ver quem é Paulo, Paulo era um carrasco. Onde Paulo chegava, cara, não ficava um cristão, né? É igual hoje a gente está fazendo essa reunião aqui. Se fosse naquele tempo, se Paulo entrasse aqui, Paulo ia acabar com a gente, ia promover a matança, né? Então era isso que ia ser gerado. Então você vê uma pessoa, eu falo até que é os improváveis, porque Deus ele pega os improváveis para promover o reino dele, né? Ou seja, Paulo, entendeu? Às vezes a gente critica tanto uma pessoa que a gente fala assim que aquele cara não tem jeito, que aquela pessoa não tem jeito, que nada tem jeito, mas na mão de Cristo tudo tem jeito, tudo se transforma, tudo se renova e tudo é feito diferente, né? Então a gente vê a transformação de Paulo, que era uma pessoa que matava os cristãos, que fazia tanto mal para o cristão, e agora ele tem essa conversão, né? E quando ele conhece Jesus, e ainda mais a forma dele conhecer Jesus, que foi uma forma espetacular, né?
Ele estava indo para matar os cristãos e Jesus fala com ele, né? Então isso aí, vocês já tentaram imaginar isso? E para a gente ver, né, a grande diferença. Paulo é se a gente olhar para Paulo, a gente vê a exímia diferença entre nova aliança e velha aliança. Antiga, eu não vou falar velha, eu vou falar aliança Não, é antiga. Quando Paulo escutou, né, a voz de Jesus, né, e aqui foi claramente para mim a voz de Jesus falando para ele, porque tu me persegue. O que tinha acontecido antes disso? Ele caiu e a luz, né, o resplendor do Senhor cegou ele. Cegou ele. Uma pessoa cega, ela não consegue ver nada, mas a audição dela é elevada a um nível. Então, sem me discordar. Vai que Cara, que é muito. Cara, Paulo é muita coisa. Pode falar. É muita coisa. Não, o que você falou, a visão. Mas Paulo não teve visão. Paulo teve encontro. encontrou. Jesus apareceu, ressurreto para Você ele. entendeu? E Jesus já tinha sido crucificado. Já, não. Entendeu? Se a gente for pegar principalmente em Atos, a gente consegue deduzir mais ou menos idades, períodos. Quando Jesus ressuscitou, Paulo deveria ter por volta dos seus 23 anos. Paulo conheceu, ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus, ele já conhecia Jesus por ouvir de outras pessoas. Ele não teve um encontro com Jesus. O que confere o título de apóstolo para Paulo foi realmente ele vê Jesus, apareceu para ele na frente dele ressurreto. Ele não viu, ele não só ouviu, ele chegou, ele poderia até tocar em Jesus, Jesus apareceu para ele ressurreto. Você já imaginou? Já. Não, é que eu ia falar assim, eu entendi o que você falou, Francis, mas no meu entendimento é muito louco, porque assim, realmente, né, ele viu o resplendor do Senhor e cegou a visão dele. Quando isso aconteceu, antes disso acontecer, ele tinha uma visão do que ele queria fazer. Então Deus cegou naquele momento ele, e quando você cega, você não está vendo a visão terrena. Mas quando cegou, a sua audição foi elevada a um nível que ele escutou claramente que Deus estava falando com ele. Então, naquele momento foi quebrada a visão terrena dele. E abriu a espiritual. Quebra a visão. Naquele momento, Paulo se converteu, porque naquele momento saiu a velha aliança e entrou a nova. Através dele. Foi naquele momento que o mundo mudou. Foi nesse momento em que o apóstolo dos gentios transformou o mundo. Porque a partir desse momento, ele escreveu 13 cartas para a gente. A partir desse momento, ele implantou muitas igrejas pela Europa, pela Ásia. E se a gente for analisar, o cara era o carrasco, o cara era o mal, o cara fazia. E agora ele está sendo perseguido pelo que ele fazia. Você entendeu? E agora o sofrimento, né, cara? Se a gente for analisar o sofrimento de Paulo, o que Paulo passou para fazer tudo, para fazer esses livros, para edificar a vida, para levantar a igreja, para chegar num certo nível aonde Paulo chegava. Ele, vamos dizer assim, que ele chegava, acho que é Efésios, que ele chega na cidade de Efésios, que era uma cidade pagã, e ele chega... Tinha Deus uma deusa lá. E ele chega lá, introduz na cidade uma igreja, a palavra de Deus, e ali, cara, olha o nível que esse cara mais entendeu. Ele ficou 3 anos, né? Paulo era Paulo, entendeu? E essa, como é que se diz, essa conduzividade, não sei se existe essa palavra, mas ser conduzido pelo poder de Deus e gerar tudo isso, por mais que ele fazia, que ele foi o cara que mais atacou os cristãos e agora ele está passando pela mesma... E a gente vê o propósito de Deus em tudo isso, né? A gente olhando um pouco mais distante, a gente olha, Paulo diz, né? Aqui até em Filipenses, vou até ler um pedacinho aqui, só para vocês entenderem quem era Paulo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, quem era Paulo, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja,
no tocante à justiça que está na lei irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Então, você vê quem era Paulo, Hebreus dos Hebreus, ou seja, ele tinha uma instrução gigantesca da lei de Moisés. Ele conhecia tudo, uma vírgula ele conhecia, um ponto, conhecia tudo. E quando Jesus toca, ele dá por perdido tudo aquilo que ele fez para Cristo. Ou seja, ele acabou. A ideia dele era acabar com Cristo. E quando Cristo toca na vida dele, muda tudo. Muda tudo. É maravilhoso. A maioria das conversões dos cristãos são assim, né? Quando Jesus toca na nossa vida, né? Quando nós entendemos esse princípio, esse caminho que nós devemos seguir, eles nos estilhaçam literalmente, né? E há confrontos, né? E a vida de Paulo é assim, é um confronto, né? Depois que ele foi cego, né? Que Jesus cegou ele, ele ficou 3 dias sem enxergar, ficou de jejum. E o número 3, né, representa muita coisa, né? Pai, Filho e Espírito, presente, passado, presente e futuro, princípio, meio e fim. E corpo, alma e espírito. Agora você imagina o orgulho desse homem, imagina quebrar um orgulho desse tamanho. Porque ele tinha orgulho de ser seguidor da lei, ser um aplicador da lei e ser um cara que era acostumado a liderar. Ele era o cara que costumava ser o dono da verdade. E achava que estava fazendo aquilo para Deus. Achava que estava cumprindo certinho para Deus. Era aquilo ali que ele tinha que fazer, porque foi o que ele aprendeu na escola. Entendi. Foi a cultura que ele teve, né? Como é que se diz? Ele foi, vamos se dizer que o propósito dele foi para isso, né? O propósito de Paulo foi recrutado para isso. Falou, né? Pode falar. Não, eu falei que ele agiu na carne dele. Ele sabia da palavra, conhecia tudo, mas ele ainda não tinha. Não tinha essa visão que fala, né? Que você fala da cidade lá, não vou lembrar. Que ele foi para pegar. Eu vou esperar você dizer livre, depois eu falo. Agora sim, só uma curiosidade, né? Lógico que a gente fala de fariseus, né, da lei e tudo mais. Mas existe um motivo, né, porque eles eram assim, né? Às vezes acho que muitas pessoas não estudam isso, não entendem por que os judeus, os fariseus eram dessa forma, saduceus, tudo. Foi um povo muito sofrido, né? Para conseguir manter o nome de Deus. A gente vê isso em Êxodo, a gente vê isso nas passagens do Velho Testamento, porque eles passaram para manter o nome de Deus. Então eles não queriam perder isso de jeito nenhum. E quando apareceu Cristo, quando apareceu Jesus, eles queriam defender a ideia ainda de que aquele não era o Messias, não era a hora ainda do Messias. Eles não enxergavam que a Bíblia tinha apontado tudo para Jesus, que o Messias estava ali. Então, e Paulo era do mesmo jeito, ele seguia isso do mesmo jeito, ele queria manter o nome de Deus. Será que na analogia deles, ele, quando fala que ia vir o Messias, às vezes a gente fala assim para as pessoas, e às vezes a pessoa imagina que, né, ele ia vir, não sei se ia descer do céu, não sei se era analogia naquela época, ele ia vir de uma maneira totalmente diferente. Eles esperavam, sei lá, um Davi da vida lá, um Davi para poder reinar com mão de ferro, porque era a linguagem que eles estavam acostumados, era guerra, era linguagem. Para defender uma coisa eles tinham que guerrear, eles tinham que colocar o time em campo mesmo, espada contra espada, e daquele jeito. Isso a gente viu Davi fazendo com Golias, a gente viu Saul, a gente viu Salomão, a gente viu todos os reis brigando por isso, né? E no campo de batalha mesmo, né? E eles veem que Jesus ele veio de uma forma totalmente diferente, da visão deles, né? Não tem nada a ver, não veio como vídeo. Isso era apontado na Bíblia. Só que eles não enxergavam desse jeito. Eles enxergavam que o que apontava na Bíblia era um rei guerreiro. Um rei eles achavam que ia ser pela analogia que você falou, pela história, né? Isso, pela história. Então, você quer falar sobre a passagem? Depois o Franço fala também. Passagem? Essa passagem que você trouxe, que marcou bastante. Na verdade, né? É que eu já falei alguns trechos aqui. O Senhor falava com Ananias, né? Ele ficou cego, então o Senhor já orientou Ananias. Pode ler a palavra? Pode ler? Pode. Vamos lá então em Atos 9, versículo 1. Atos 9, versículos 1. A conversão de Paulo. A conversão de Paulo. Saulo, que está Saulo. E Saulo,
Esperando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz no céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Até que então ele não sabia que era Jesus. O Senhor pode ser menor. O que eu achei interessante nessa palavra, quem és tu, Senhor? Ali ele já viu que era uma autoridade maior que ele. Autoridade maior do que ele. Porque Saulo, apesar, embora ele fosse tudo aquilo que a gente acabou de falar, ele ainda era uma pessoa que respeitava a autoridade. Isso. Então, quando uma voz, ele sabia que não era comum, não vinha de nenhum lugar, ele sabia que não era comum, então ele reconheceu como autoridade. Então ele falou: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito que tu deves fazer. Aqui tem duas coisas que eu quero falar. Duas coisas muito importantes. O que essa palavra diz pra gente aqui quando ele fala? É duro para ti chutar contra os aguilhões. Cara, a gente acha que às vezes foi assim a conversão de Paulo, né? Uhum. Mas eu entendo aqui que não foi tão rápido assim. Quando ele fala isso aqui, quer dizer que Deus já estava movendo nele. O que quer dizer você chutar contra os aguilhões? Aguilhão é aquele que você toca no gado para poder andar. Você vai, o que o gado faz? Esse ele chuta. Uhum. Então o que acontece? É o confronto. Paulo estava ali, Saulo estava ali com todo o seu conhecimento atrás e aprendendo. O Senhor querendo tocar nele e ele chutando. Não querendo aceitar. Não querendo aceitar. Entendi. E ele chutando. Até então que o Senhor, no propósito, coloca ele no apedrejamento de Estevão. Uhum. Ele toma aquilo ali, vai lá, eu quero perseguir os cristãos lá em Damasco. Por que Damasco? Porque Damasco não era uma qualquer cidade, era uma cidade grande, e ali estava reunido muitos gentios se convertendo ao cristianismo, e muitos judeus também se convertendo ao cristianismo. Então ele queria ir até lá para acabar, porque dali, Damasco era um lugar onde vinha pessoas de vários lugares, então dali poderia sair e se espalhar. Uhum. Então Paulo queria disseminar a palavra de Deus. E ele queria, tipo assim, na visão, ele queria destruir para que isso não acontecesse. Sim. Nossa. Sim, ele queria fazer isso para que não acontecesse. Olha para você ver a inteligência. Como é que ele era estrategista. E isso ele mostra depois para disseminar a palavra de Cristo também. Ele estava louco para ir para Damasco, né? Sim. Aí o que aconteceu? No caminho, ele estava buscando o do caminho, mas no caminho ele foi ter. Ele estava buscando a visão terrena. Mas o que o Franz está falando, cara. E serve para quem está assistindo também, que é no caminho que Deus vai pegar. É no caminho. No caminho. Não é no começo e não é no fim, é no caminho. É no caminho que Jesus vai pegar a pessoa. E aí depois fala aqui, né? Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Uhum. Jesus poderia muito, muito bem falar para ele todo o plano ali, porque só ele entendia. Certo. A visão foi tão só para ele, a aparição foi tão só para ele, que foi uma luz tão grande que cegou todo mundo. Jesus falava e ninguém entendia. Só Saulo entendia. Só Saulo estava entendendo. Era para ele, para ninguém mais. Só que todos viram a luz, mas ninguém viu Jesus, a não ser Saulo. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer aqui? Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Que Deus age através da sua igreja. Jesus age através da sua igreja. Porque quem foi falar com ele foi Ananias. E se a gente for analisar, há quem diga, né, os estudos, que Ananias estava no Pentecostes. Eu conhecia já. Estava no Pentecostes. E ele de lá já saiu tocado pelo Espírito Santo e fundou a igreja lá em Damasco. Entendi.
Entendeu? Então ele é que estava disciplinando toda a igreja. Então assim, Ananias já tinha uma igreja. Eu acredito que Ananias era uma autoridade lá em Damasco. Sim, porque daí quando Paulo tem a visão que fala que é para ele lá, Jesus fala que é para ele procurar Ananias. Sim. Você entendeu? Ele fala para ele ir até a casa de uma pessoa lá em Damasco, que alguém iria procurar ele. E foi Ananias que foi lá procurar ele, porque Jesus já tinha falado para Saulo que Ananias iria procurar. Ele conhecia o Saulo, né? Antes ele conhecia. Todo mundo conhecia. Então, isso aí que é é da um outro, hora. né? E Ananias, ele foi obediente ao que Deus falou, né? Ele podia gerar uma dúvida, ô Senhor, mas gerou. Saulo lá, como é que é? Ah, Como é que é? Gerou. Mas Ananias, pra você ver como que Saulo era tão temido. Que Ananias, mesmo com o Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, questionou a Deus. Senhor, o senhor sabe quem é Saulo? Deus não sabe quem é Saulo. Seria a pequenez do homem, né? E aí Deus E a grandeza de Deus. Falou assim, não, vai lá, que é isso, que é a ordem que eu tenho para você. Só que, na minha visão aqui, a obediência de Ananias foi essencial para que tudo isso aconteça. Porque Deus interviu, falou, não, vai lá e eu quero que você faça isso. Eu gostei, mas sempre, olha pra você ver, Ananias já era de Cristo, ele conhecia quem era Cristo. E mesmo assim ele teve essa, como é que eu posso dizer, esse tremor todo, né, que você acabou de falar, questionar. Porque, cara, é a mesma coisa de ter vamos dizer que aqui no bairro tem um macumbeiro, que é o cara que faz o furdunço todo. Aí você tem uma visão, né, vamos colocar conjecturando de novo, né, você gosta dessa palavra, e fala que é para você ir lá e orar pro cara. Ó, Deus está falando que é para você ir lá. Aí que eu quero entrar daqui a pouco, pelo mover do Espírito Santo. Você ouvir o que Deus está falando, movido pelo Espírito Santo, e você faz, cara, como é que eu vou lá? Nossa, eu tenho que ir lá no centro de macumba, cara, vou ter que orar para aquele cara. O Espírito Santo já falou, então vai. E você e a gente sempre faz isso, né? Será que é Deus mesmo que está falando de fazer isso? A gente questiona, que nem Ananias questionou. Então você vê a grandeza de Deus, mas tanto como Paulo foi obediente, Ananias também é. Ananias, por mais que aconteceu, ele fez o que Deus mandou, né? Que Jesus mandou. Legal, conforto, né? Aí cai no conforto, né? E aqui a gente Ele estava totalmente desconfortável. A gente consegue definir a importância da igreja, né? Muitos dizem que não é preciso ir a uma igreja para poder ser de Cristo, né? Não estou dizendo igreja como instituição, não, tá lá física, não. Estou dizendo igreja como igreja de Cristo, pessoas como Paulo defendeu tanto. Né? Nós, pessoas, sermos igreja, ser o corpo de Cristo, isso é muito importante. Ananias era o corpo de Cristo naquele momento para a cura de Paulo, porque Ananias foi a cura. Porque se ele não fosse, certamente Deus poderia usar outro, mas ele foi a cura de Paulo, a cura da cegueira de Paulo. Legal que você falou que muitas vezes pode acontecer isso, né? Deus falar pra você assim, vai lá na casa da irmã orar. Ah não, a irmã vai no culto. Não vai no culto. Não, mas Deus quer te usar naquele momento. Ela vai na igreja física. Ela não vai talvez na igreja de Cristo, igreja espiritual. Porque lá é onde nós nos reunimos como igreja, né? A física, onde nós nos reunimos como igreja e formamos o corpo de Cristo. Por isso a importância de se dar o valor à igreja, né? E o propósito também, né? Você vê como a grandeza de Jesus, vamos colocar, a grandeza de Deus em fazer o plano dele. Olha para você ver a analogia de planejamento e para chegar para fazer o que aconteceu na vida de Paulo, para Paulo ser usado, entendeu? Então a gente, que nem foi que eu falei para você, questionei aquela hora, que um cristão ele pode ser, ele pode não brilhar, um cristão, como é que eu posso explicar? É isso mesmo. O cristão, ele brilha ou não brilha? Ele faz o que Jesus está falando para fazer ou não? E aqui comprova que sim, porque até então Ananias não era conhecido. Mas talvez assim, que eu diga assim, de ter uma grandiosidade. Mas ele estava lá. Ele participou de uma história enorme. Meu Deus do céu, você entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, cara, às vezes alguém que é de Cristo aí, que está ouvindo a palavra aqui, acha que é pequeno, mas não é. Deus ele sempre tem um propósito para aqueles que são pequenos, né? Para todo mundo. Então, talvez o meu propósito vai fazer alguma coisa na sua vida, vai ser transformar.
É legal você falar isso porque assim, muita gente tem até a visão de que, pô, eu tenho que crescer na igreja, não, eu tenho que, né, eu tenho que pregar, mas muitas vezes Deus quer te usar para uma coisa para só. uma coisa só lá fora, né? As pessoas que estão indo na igreja estão conhecendo a palavra, as pessoas que estão fora da igreja não conhecem a palavra. E aí de falar do amor de Cristo, do amor de Deus. Mesmo depois da conversão de Paulo, agora passando da conversão, né? Porque a história, a Bíblia nos diz que ele ficou cego, foi até ficou numa casa em Damasco por 3 dias, jejuando e orando. E então Ananias veio, impôs as mãos sobre ele. Essa parte aqui. Pode falar, pode falar. Não, estou gostando. Impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. Ele só foi curado aí nessa hora? Ele? É. Eu acredito que Ananias também, da sua questão de dizer, perguntar a Deus e não simplesmente fazer o que Deus tinha orientado, né? Uhum. Ali quando Paulo chega em Ananias, além de curar a visão, ele é batizado pelo Espírito Santo. Ah, sim. Concorda? Sim, ele é batizado. Ali na hora ele é batizado pelo Espírito Você Santo. entendeu? E ele se converteu a Cristo, Cara, aceitou a Cristo. você entendeu? Ó pra você ver a analogia. Hoje a gente faz o quê? Hoje quando a gente vai na igreja, a gente se converte, aceita Jesus como o único Salvador, aí tem todo o processo, conhecemos. Mas aconteceu com aí já Paulo, né? Você já entendeu, Não né? posso dizer a Paulo. A mesma coisa acontece com todos os novos convertidos. Sim. Que é aquele ímpeto, aquela vontade. E cara, naquele momento realmente, você sente mesmo uma coisa. Uma presença. Sabe, uma presença que você sente na pele. Deus fala com a gente por diversas formas, porque você é um novo convertido, você aceitou. E a festa no céu. A festa. Isso a Bíblia diz pra gente que a festa é quando a pessoa. Cara, eu queria ter, sabe, um dia eu poder deitar e dormir e nessa questão que há uma festa no céu. Cara, você aceitou Jesus, há uma festa. Você tentou já imaginar como que era o céu e o pessoal lá glorificando, falando, cara, você entendeu a alegria de Cristo? E aí eu volto a falar de novo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ali, Paulo é batizado. Cara, eu tento entender assim, o Espírito Santo, Paulo recebeu o Espírito Santo. Então quando você recebe o Espírito Santo, você ganha o quê? Renovo, você ganha transformação, você ganha, que mais que você ganha? Você ganha muita coisa, tipo assim, cara, o velho homem... Autoridade para falar no nome do Senhor. Meu Deus do céu. Mas sabe o que aconteceu depois disso? Paulo ainda agiu por orgulho. Não, ainda agiu por Vamos dizer orgulho. aqui. Sabe por que ele agiu por orgulho? Porque logo depois ele pregou um pouco em Damasco, muito pouco, fez algumas coisas em Damasco. Logo depois ele queria ir até Jerusalém. Ter-se com os discípulos, ter-se com os outros apóstolos também. O que dizia na cabeça de Paulo, né? Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eram estudiosos da lei? Não. Eram letrados? Não. O que Paulo pensou? Ele achou, tipo assim, eu vou lá, eu vou me engrandecer aqui. Eu vou ser o grandão da igreja, eu vou ser o bonzão da igreja. E o que acontece? Ele chega lá e não muda nada. Para a analogia de Jesus, todo mundo é igual. Sim. Se tem seu conhecimento, eu tenho o meu. Nós somos instruídos para fazer aquilo que nós temos conhecimento. Paulo também, era no conhecimento dele que Jesus não engrandecer ele para ser melhor que os outros. É isso que você quer dizer? Depois disso, o que aconteceu? O que Jesus fez com ele? Você vai ter que aprender, tem que passar pelo seu deserto de aprendizagem. Você acha que vai ser fácil ir lá Não agora? é fácil assim. Ele vai por 3 anos para o deserto da Arábia. Número 13. Para aprender. Vai aprender com quem? Simplesmente com Jesus. Só Jesus. E dali não foi quem que você falou que tinha instruído Paulo? Gamaliel. Então, ali ele fica 3 anos com Gamaliel? Não. Ou não? Já é outra passagem? Gamaliel foi o instrutor dele da Lá antiga atrás, aliança. isso, da antiga aliança. Isso, das leis de Moisés. Da nova aliança. Jesus. Simplesmente o Espírito Santo. Nesses 3 anos? Nossa, você ser instruído. Você ficou, tipo assim, então quer dizer que... Os discípulos ficaram 3 anos juntamente com Jesus. 3 anos. O que ele precisava? Aprender de E Jesus. por que Paulo é apóstolo?
Ele precisa aprender de Ele Jesus. precisava aprender de Jesus. Nossa, para poder pregar, eu preciso aprender. Para Aprender a ser conduzir. usado, então tem que ser. Vamos tentar colocar 3 coisas. Você tem que conhecer, você tem que ser. Quando Ananias está com Paulo, você tem que seguir um mestrado de alguém que é melhor que você em Você questão precisa da igreja. Você de precisa igreja para conduzir. de um cristão já maduro. Nossa. Você entendeu já? É, não, que eu tô olhando aqui, ó. É o que a gente falou, cara. Passado, presente e futuro. O passado de Paulo, o presente de Paulo, de Tarso, né? Aham. Não, de Saulo, o passado de Saulo, o presente de Paulo e o futuro de Paulo. O futuro que Porque independente conduz. de Jesus É o ser a Espírito nossa luz, independente de Jesus ser a nossa direção, ele não vai te dizer diretamente todos os planos. Ele vai usar-se da igreja para te levar um plano, para te dizer alguns planos. Ele vai se utilizar de pessoas para mover você no seu propósito. Porque senão é muito fácil a gente vir aqui dizer para você o que fazer. E isso que eu queria, essa analogia. Não tem como, não tinha como Paulo fazer o que fez se Jesus mostrasse para ele. Ia ficar fácil, né? Eu acredito, não sei se ia ficar fácil, não dá para a gente fazer essa analogia. Mas Mas Paulo ainda era pecador. Yeah. Quando nós aceitamos a Jesus, isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser pecadores. Aham. E Paulo não deixou de ser pecador. Ele Tanto não que ele tinha o fardo dele para carregar. Isso, ele tinha Porém, o ele tinha o espírito. fardo dele, mas agora ele vai ter onde repousar. Ele vai ter Jesus para descansar. Uhum. É o que acontece hoje. Para quem está dentro de casa, está passando por dificuldade, porque Paulo passou por dificuldade. Paulo passou por uma açoite. Paulo foi preso. Foi picado por serpente. Paulo foi apedrejado. Sofreu naufrágio. Não foi só Mesmo um. assim, ele estava adorando a Deus. Né? Ele sabia no que ele Na queria. prisão, o que ele fez? Adorou. Foi Paulo e... Na prisão ele converteu o Silas. carcereiro. Esse mesmo? É. Paulo e Silas? Paulo e Silas na prisão. Isso não pode errar. E quem que viu o recurso para tirar eles da cadeia? Foi o seguinte. Cara, Por quê? então, Por quê? você- Por quê? Porque ele estava adorando ao Senhor. Então, e o cara, Mas tinha um propósito. Tinha O propósito. carcereiro e a família do carcereiro. É. você entendeu? E o mover do Espírito. Muitas das vezes a gente tem que cegar as nossas dores para que Deus possa nos conduzir. Ele usa nossas dores para ser cura para alguém. Naquele momento ele estava com dor, estava preso, estava não sei o quê. Mas ele não olhou para isso. Ele olhou para que Deus ia fazer na vida dele. E foi nessa passagem, França. Foi nessa passagem que foi aberta as prisões, quando ele estava cantando. Não Louvando, foi? né? Louvando. É. E se abre todas as. Cara, Não vou lembrar. você entendeu? O carcereiro olhando aquilo lá. E quem estava lá, os presos, não sei, viu os caras louvando a Deus e a porta abre ali, agora a porta abre aí. Você entendeu o propósito da adoração? Isso Se acontece. tirar o homem e colocar Deus, quando a gente tira o nosso. Isso acontece, né? Isso acontece até hoje, porém, lógico, não é né? Nesse nível aí que a gente está falando. Talvez sim. Talvez sim. Mas muitas vezes quando a gente vê um vídeo de uma pessoa internada na UTI e ali ela está clamando ao Senhor, está orando e há transformação e muitas pessoas ali do lado são convertidas através daquela atitude. Talvez a pessoa realmente ela não resista porque é o tempo dela. É o carnal, né? Nossa, Isso, mas muitas mesmo vezes. assim ela não deixa de louvar, cara. Né? Quantas pessoas estão aí nos hospitais, num tratamento, quantas crianças estão num tratamento doloroso e mesmo assim elas estão louvando a Deus. E muitas vezes a nossa vida, a gente tem conflitos, tem algumas coisas e a gente se limita àquilo ali. E a gente, mas tem gente passando coisa pior ou sofrendo coisas piores e mesmo assim elas estão louvando, porque eu não vou superar essa aflição, essa agonia. É aquela frase que eu falei que Paulo fala, né? Quando estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. Depois eu vou achar. Romanos Sabe? 5:20, né? Ele fala isso? Não, fala da graça. Fala da graça? Então vamos para a passagem, o França falou dessa passagem, né? Dessa transformação que Paulo sofreu, né? Então agora o Japa vai falar sobre... Não, só queria falar essa Sobre essa passagem? que está em Romanos 5:20, se o Francis quiser ler. Romanos? 5:20.
Vai achando aí, Francisco, eu vou achando a minha aqui. Tá claro aí já? Aqui, Francisco. Toma. Achei Romanos 5, 20. É. Romanos 5, 20 vai falar assim, ó. Vê se ele está certo. A lei foi introduzida para a transgressão, fosse ressaltado. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Glória a Deus. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui eu vou dar uma resumidinha aqui, rapidinho. Mas aqui, né, Adão, praticamente Adão e Eva, né, teve o pecado, depois Deus enviou Jesus Cristo. Então a graça de Deus é o poder da capacidade de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos esse princípio e a graça vem, a graça nos dá a autonomia para fazer muitas vezes aquilo que a nossa carne não consegue fazer. Então muitas vezes é um perdão, muitas vezes é você entender, a pessoa está te machucando, está sofrendo, você está sofrendo e você vai lhe falar do amor de Cristo. Porque lá em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Pela cruz a gente vê isso, né? Vê o amor de Cristo ali pelas nossas vidas. Então, quando a gente entende esse princípio e consegue entender o que foi a cruz, né? Que foi por amor, né? Que nós estamos aqui, a salvação. Então, a gente consegue lidar com essas situações que vêm na nossa vida. O confronto vem, mas a gente vai vencer pelo amor. A gente vai vencer pela graça. É Deus que nos capacita, é Deus que nos orienta, é Deus que envia recursos em meio à dificuldade, é Deus que mostra a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando nós caminhamos pela palavra de Deus, um leque de possibilidades impossíveis serão abertos, porque Deus quer se manifestar na tua vida. Então não sei como você está hoje, mas eu creio no nome soberano do Senhor, que Ele vai abrir portas, recursos, vai abrir visões para que você consiga superar aquilo que está te afetando, né? Pode ser uma doença, pode ser uma aflição, pode ser um desemprego. Então creia na palavra de Jesus, creia na palavra do Senhor, né? Pedro, ele não só andou nas águas, mas andou na palavra de Deus, porque Deus falou para ele vir. Então quando isso aconteceu, Pedro ele caminhou sobre a palavra, não sobre as águas. Sobre as águas sim, irmãos, mas pela palavra, a palavra de Deus. Venha. O que ele fez? Eu vou. E naquele momento ele olhou as circunstâncias e afundou. Mas ele falou, né? Homem de pequeno. E o mais engraçado, eu gosto dessa analogia que você fez, porque lá no barco eu imagino assim, todos falando, né? Pedro, né? Falando de Pedro. Muitas das vezes nós somos atacados, né? Que é fulano de tal. E ali, os discípulos estão ali no barco e imagina aí os discípulos, todo mundo falando, Pedro, que a gente entende que Pedro era um homem de pouca fé, né? Que fala, né? Que Jesus mesmo fala quando ele se afunda, mas fala para mim, olha só para você ver, fala para mim quem foi as duas únicas pessoas que andaram sobre o mar, que você conhece, as duas pessoas que sentiram o que nós ainda não conseguimos. Você entendeu? Pedro e Jesus andou pelas águas. Essa analogia é muito boa. Não, vocês estão falando de Pedro, agora... Não vamos tirar a palavra. Não, mas aí Paulo... Não, eu tô brincando. É Paulo, mas assim... Que Paulo depois, né? Já missionário, já caminhando, se eu não me engano, a segunda missão dele, eu não me recordo. Aí ele vai então até Jerusalém ter-se com os seus amigos, os discípulos, né? E ele encontra com Pedro, ele diverte com Pedro, sabia disso? Ele tem uma... Porque um aceita o outro em questão de palavra, é isso? Isso, por quê? Pedro, como cabeça, né, da igreja de Jerusalém, ele tinha uma ideia ainda dos judeus, dos gentios convertidos ao judaísmo. Os gentios aos cristãos, ele ainda cumpria partes, né? Tanto que Paulo escreve Gálatas, quando ele fala Gálatas 5, quando ele fala que sobre os frutos do Espírito e a obra da carne. Então, quando ele escreve Gálatas, né, é justamente depois daquela
dessa discussão. Vamos dizer discussão, assim. desse atrito com Pedro, porque Pedro queria que existisse ainda a questão da circuncisão e algumas coisas assim. Ele queria que fizesse todo o procedimento. E Paulo talvez não tinha feito todo o procedimento. Paulo era dos gentios. Paulo não achava que nada deveria ser cumprido na lei de Moisés. Pelo menos pela carne, e sim pelo fruto do Espírito, que é Jesus. Então quer dizer que Jesus estava mostrando para Pedro que agora mudou. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter a analogia que você tem de vida, mas Jesus ele vem e quebra toda a analogia. O que acontece? Jesus, né, ele veio cumprindo a lei de Moisés, ele veio cumprindo tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Então ele foi circuncisado, ele fez todo o procedimento. Né? E era o que Pedro, ó, você vê a importância da cultura, né? E era o que Pedro viveu com Jesus. Mas Paulo ele tem uma visão e ele é ensinado por Jesus a graça, a fé, ser salvo pela fé, frutos do Espírito. E Paulo era vamos dizer assim, ele já entendia da lei antiga, da lei... Isso, entendeu? Paulo era um exímio conhecedor. Por que você acha que Jesus usou ele? Pegou... O mais legal de tudo isso, né, que você falou foi que Paulo ele perseguia cristão, então ele sabia o que era machucar um cristão, ele sabia o que era a dor, ele já viu pessoas, né, ele machucava, matava, ele autorizou a morte ele autorizou, e o que aconteceu depois da conversão dele? Foi ao contrário, ele sofreu pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí que é mais interessante. Então por isso que ele fala assim, eu sei entender quando é a dor, quando não é, eu consigo entender, mas tudo dá graça. É por isso que às vezes a gente escuta assim, nossa, agora virou crente, ó, agora meu Deus. Né? Às vezes a pessoa fala assim. Isso que é legal, porque acho que eu já conversei com o Jaco em outras vezes. O que eu acho, o que eu creio ser muito interessante, Paulo acho que vem dizer isso, que o seu estudo primeiro, a sua vida que você leva, o perfil que você tem, o jeito que você é importante para Deus o propósito dele. O que acontece é que vivemos pela carne. Então nós usamos isso para a carne. Mas quando Deus toca na sua vida, você usa isso para o Espírito. Então isso que é legal, e Paulo mostra isso para a gente. Isso que é extremamente importante. A gente entender que o meu perfil não vai mudar. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou continuar sendo. Se eu sou temperamental, vou continuar sendo temperamental. Se eu sou explosivo, eu vou continuar sendo explosivo. Se eu sou forte no que eu falo, vou continuar sendo forte no que eu falo. Porém, Jesus... Vai usar para Jesus. Nós usamos isso para a carne. Nós brigamos, nós maltratamos, nós ficamos bravos um com o outro. Aí em Gálatas fala, né? O fruto da carne e o fruto do Espírito. Isso, é aí que a gente vê a diferença de usar isso para a carne e usar isso para o Espírito. Gostei. E o engraçado, talvez vocês vão conhecer. Talvez esse cara ainda vai virar cristão. Que ele é satanista, que tem um cabelão grande, ele sempre faz vídeo, não sei se você já viu, ele é um tremendo cara conhecedor, ele conhece a Torá, ele fala muito bem da palavra de Deus, e é engraçado que os vídeos dele ficou bem assim divulgado, que eles colocam lá, ele coloca às vezes os cristãos mostrando uns vídeos lá da igreja, os cristãos dançando. Ele que é satanista, ele fala, como é que uma igreja permite, ele sendo satanista, como é que uma igreja permite fazer isso? Cristão, é assim, a palavra de Deus fala que você tem que ser assim, não é dessa maneira. O cara que é satanista instruindo os cristãos a fazer, para você ver tanto que Deus usa. Pega um cara, você entendeu? Ele pega o cara que é improvável, que o cara é satanista, as pessoas talvez... Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Ele ensinando a palavra de Deus para nós. Talvez, né, o cara que entende a palavra, que tem a lei, que conhece tudo, não consegue visualizar isso. Tal, tipo assim, como se fosse mundano. Mas é porque olha pela carne, né? O que a gente pode falar. Não olha pelo Espírito. E a gente, eu acho que, tipo assim, o que é da carne, o que vem da carne é da carne. E o que vem do Espírito é do Espírito. Agora, terminou? Eu quero entrar nisso aí agora. O que mais me deixa impressionado, assim, pelos dias que eu estou lendo e também tendo conhecimento um pouco mais sobre o Espírito Santo, a gente já falou sobre isso, a visão de Paulo lá em Atos 16:6, que vai ler aí, Franz, para nós. Atos 16:6.
A visão de Paulo em Troade, que é o tema. Cara, isso aí pra mim é uma coisa maravilhosa. 16:6. Que vai falar ali, ó. 16:6. 5:6. Vamos lá. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Beleza, peraí. Vamos só aí, eu já falo. Ó, pra você ver, Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir pregar a palavra numa cidade. Sem querer cortar você, mas sabe o que aconteceu antes aqui? Não. Vamos lá. Eu sei, mas eu li. Pode falar. Não, é que eu não. entendi nisso, mas Não, vamos lá, pode. fala. Por que com o Espírito, né? Pode falar. Não, é porque ele tinha brigado com o Barnabé, né? Isso é uma separação entre Paulo e Barnabé. Ele tinha brigado com o Barnabé. Certo. Porque Barnabé ainda queria que o primo dele fosse junto, que largou eles na primeira missão deles, que foi Paulo, Barnabé e o... Como é que é o nome? João Marcos. João Marcos. Tinha ido junto com ele, abandonou eles e deixou eles irem, né? E aí... entendi. Eles estavam indo para a cidade, para outra cidade, que o Espírito Santo estava falando ou não? Na primeira missão, Paulo foi com João Marcos e Barnabé. Chegou no meio do caminho, João Marcos abandonou eles. Mas aí não fala para onde eles foram. Não, Paulo continuou a missão. Isso, Paulo estava indo lá para... entendi. Eu estava achando na analogia que ele foi para onde Paulo vai ser agora, que o Espírito Santo impede Paulo de ir pregar. Não, essa aí já é outra missão. Beleza. Ele terminou essa missão, terminaram, voltaram. Entendi. Paulo então foi ter com Pedro, foi ter com os discípulos, e teve esse atrito aí com Pedro, e então voltaram para poder continuar, fazer outra missão. Nessa hora, Paulo briga com Barnabé, porque o Barnabé queria que João Marcos fosse. Entendi. Aí, na verdade, ele vai com o Barnabé, ele vai com Timóteo. Aqui fala. Timóteo, né? Não, eu vou te falar agora. Paulo e companheiro. Aqui fala Paulo e seus companheiros viajavam pela região de Frígia. Silas, né? Então, mas o que eu foquei aqui nessa palavra? Paulo foi impedido de pregar a palavra na província da Ásia. Timóteo, né? Timóteo foi junto com ele. Foi? Você entendeu? Aqui que eu falo, o que eu quero guardar dessa palavra? Paulo foi impedido, cara. Só Timóteo, muito importante na vida de Paulo também. Não, eu sei. Foi muito importante. Capaz de dar. Aqui é assim, gente. Tem que. Vambora. Eu gosto de. É que assim, é muita coisa de Paulo. Eu fico querendo falar sobre Paulo, cara. Paulo isso que é gostoso. Não, mas é isso que é da hora. Mas o que eu. Então, voltando aqui, se quiser cortar, vai cortando. Entrou a palavra, mano. Manda, que daí vai introduzindo mesmo. Então, aqui que eu. Cara, Paulo foi movido pelo Espírito Santo. Você imagina a profundidade que Paulo tinha, por mais que foi até bom você falar dessa briga toda, mas então vamos dizer que Paulo estava indo fazer uma coisa que era dele. Daí o Espírito Santo, não, você não vai fazer o que você quer. Espera aí, é do jeito que Deus quer. Então ele é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, cara, você já imaginou já? Você quer ir lá e pregar em tal lugar e o Espírito Santo fala para você, não, você não vai lá pregar a palavra lá. Ou seja, às vezes alguém está precisando de oração. Não vai lá orar para a pessoa, porque às vezes Deus quer ter um particular com a pessoa e a gente, movido pela carne, a gente quer fazer. Então, o que mostra a dependência de Paulo pelo Espírito Santo, mostra tipo assim para... Tentou 2 vezes, né? Ele tentou duas vezes. E, olha, gostei. E você vê a dependência, o poder tremendo do Espírito Santo de estar na vida de Paulo, né? Que ele querer fazer algo, mas não, o Espírito Santo impede ele de ir lá pregar a palavra. Então muitas das vezes a gente quer, tipo assim, às vezes a gente quer ser cristão e a gente quer ir lá e pregar para a pessoa, o que a pessoa muda, o que a pessoa transforma, e não é desse jeito. E o engraçado que eu estava lendo aqui na Bíblia sobre o estudo, que fala que o Espírito Santo é aquele que convence. Então, só que é o que convence não somos nós. Não. A gente só faz o quê? Ir lá pregar a palavra. E quem vai convencer a pessoa, se ela quer ou não, é o Espírito Santo. Então, o engraçado aqui, cara, é você ver essa... Cara, como Paulo era cheio do Espírito Santo.
como que ele tinha uma vida centrada pelo Espírito Santo, de fazer qualquer coisa. E mesmo quando ele tenta não fazer o que o Francis falou, peraí, o Espírito Santo entra no sonho dele e fala, não é desse jeito. Então, muitas das vezes a gente é movido pela carne, a gente acaba entrando numa guerra, numa luta, que eu já passei por isso, por não orar antes, não pedir permissão de Deus, e não pedir permissão para Deus, para ir lá fazer algo. Nós não sabemos o propósito. Quando a gente iniciou esse podcast, o que a gente faz? A gente ora, entrega, chama a presença de Deus e que o Espírito Santo nos conduza a fazer a vontade dele. Então, isso nós devemos fazer todo dia quando nós acordamos. Ser movido pelo Espírito Santo. Então, olha igual aquele rapaz lá, o Edir Macedo. E então, você vê aqui que, cara, vamos lá, só vou terminar aqui de ler. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província na Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitina, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem em Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Essa parte também eu quero fechar. Cara, para você ver como que as coisas, Deus ele promove uma coisa tão, vamos dizer, maluca aos nossos olhos naturais, que está falando aqui que Paulo consegue ter uma visão de quem Deus estava mostrando para ele lá. Então, quando a gente é movido pelo Espírito Santo, nós sempre vamos ter a visão de Deus. Para quê? Para a gente fazer algo. Talvez a gente quer orar para tal pessoa, mas será que nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo? Às vezes a gente quer fazer um projeto, será que está sendo movido pelo Espírito Santo? Às vezes a gente faz alguma coisa que foi que nem eu falei, da gente tomar uma proporção que não era para vir para nós, a gente pegar a guerra de alguém, porque não era para você ir, não era para você fazer, e você foi lá e fez. O Espírito Santo avisou. Aqui Paulo o Espírito Santo ele sempre vai avisar, né? Foi que nem essa semana o Cristiano, não sei se ele estava assistindo, ele veio falando para mim, ele é cristão. Já falei o nome do seu Cristiano. E ele veio falando assim, não, a gente tem que escutar o sexto sentido nosso, que é para fazer ou não é. Eu falei, não, você é cristão, cara. Cristão não tem sexto sentido, cristão tem o Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, ele deixou quem? O Espírito Santo. Para nos consolar, para nos direcionar e para nos auxiliar. Falei isso para ele. Então, toda vez que um cristão vai fazer algo, tem que ser movido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, muitas das vezes você está tomando guerra, você estava tendo luta, porque talvez você não chamou a presença do Espírito Santo para ser movido para fazer algo. Nossa. A visão é de Deus, mas o posicionamento é do homem. Entendeu? E o mais desgraçado, como que Paulo sentia a presença do Espírito Santo? Fala para mim. Você entendeu? Na verdade, ele tinha Jesus, né, cara? Jesus que falava com ele assim diretamente. Ele foi instruído diretamente por Jesus. Que privilégio que ele teve, né? Uma coisa... E nós somos, né? Aí que eu ia falar. Nós somos, né? Acontece que Paulo teve essa sensibilidade pela experiência que ele teve Aí é que tá. Tudo que ele viveu antes fez com que a certeza de Jesus depois. Tudo que ele viveu antes como judeu, ele teve a certeza de Jesus depois. Porque Jesus simplesmente apareceu na vida dele e tudo aquilo que ele estudou fez sentido. E não do jeito que ele pensava, porque era da carne. Mas tudo que ele estudou fez sentido para ele, porque tudo apontava para Jesus, tudo apontava para o Messias. Ele estava fazendo o Messias veio aqui e eu persegui ele. E agora você vai ser usado nele. E assim, olha o amor de Paulo depois por Jesus, que ele amava tanta obra, ele sabia que ele tinha ele cria tanto em Jesus, tinha uma fé tão grande em Jesus, que na sua última missão, ele passando por uma região, um dos profetas do Senhor, ao estilo mesmo do Antigo Testamento, Ágape. Veio até ele, tirou o cinto dele, amarrou as mãos dele e o pé dele e falou assim: assim você vai morrer. Nossa, já lançou a profecia.
Aí Entendeu? por amor à obra, ele fala que está tudo bem e ele insiste, continua, mesmo sabendo que o seu destino estava traçado e como seria o destino dele. Uhum. Então, assim, às vezes a gente se prende a coisas sem saber o nosso destino e a gente já fica com medo. Imagina Paulo sabendo o destino. Sabendo o destino. E mesmo assim ele não parou, né? Ele continuou, ele não teve esse negócio de que não vai. Ele foi. Você falou lá na frente, ele é preso. Ele é preso. É lá no versículo... Ele foi preso, 25. açoitado, né? É. Vai falando aí que eu só vou... Não, lá no versículo 25, né? Atos 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio então um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. É legal porque aquele estava preso e estava louvando a Deus, porque ele já entendia das dores do passado e Deus estancou essas dores. Então ele poderia falar do amor de Cristo, porque ele entendeu que ele viveu no passado seria para curar outras vidas no presente e no futuro, né? Essa lição de Paulo aqui deixar claro que o que nós vivemos no passado hoje serve para libertar outras vidas. Uhum. Então, as O dores... sofrimento, tudo que a gente passou não foi em vão, né? Não. Às vezes nós reclamamos, mas a gente não sabe o propósito daquilo, né? A gente sempre não quer passar, mas vai ter um significado. Talvez o que você tem passado aí, de alguma aflição, né? Alguma dor, alguma perda. Você não sabe por quê, né? Você não sabe por quê. Questionamento, né? Você questiona, mas tudo tem um propósito, né? Seja como Ananias, questione, mas Ele questionou certinho, né? Ele foi certinho. Eu queria que você falasse, Francis, se tivesse uma frase de Paulo para você guardar e deixar para o pessoal, qual frase você deixaria? a frase do final da vida dele. Paulo, mesmo com tudo, né, meu sonho como cristão é chegar no fim da minha vida e conseguir falar o que Paulo falou. Está lá em... 2 Timóteo. Eu ia falar isso lá. Não, pode Mas, falar. não, mas eu gostei, então quer dizer que nós estamos conectados. É isso, Não, né? fica à vontade. Não? Porque mesmo passando por tudo que passou, todo o sofrimento que passou, né, e para levar o nome de Jesus, quando ele chegou, teve essa profecia na vida dele de que como ele iria chegar no final, como ele iria morrer, né? Uhum. Que assim você irá morrer e tal, com as mãos amarradas, os pés amarrados, né? E só uma curiosidade aqui. Você sabe por que Paulo foi preso a última prisão de Paulo? Foi para curar a filha de... Não, Roma pegou fogo, né? Pegou certo. O imperador Nero botou fogo lá, né? Uhum. E Paulo foi acusado de enxergar isso, porque como ele era o Cabeça cabeça dos cristãos. dos cristãos ali. Aí, então ele foi acusado, né? Foi acusado disso. Então, assim, o que me deixa com mais vontade de servir a Deus, de mais vontade de servir a Jesus, é justamente Paulo. Se você estudar Paulo e não tiver vontade de seguir Jesus, não sai. Não tem mais o que fazer. Não tem. Porque o autor de mais de 50% do Novo Testamento sofreu tanto, passou por tanta coisa. Paulo teve muito erro antes da sua vida, mas depois ele tentou consertar tudo, servindo a Jesus. Não tentou consertar, ele seguiu servindo a Jesus até então, o final da sua vida. No entanto, e quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele já sabia que era fim dele, já sabia que dali ele não continuaria mais. Então, o que ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7? Ele fala o seguinte: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua aparição. Então, você chegar no fim da sua vida e conseguir falar isso,
Eu acho que, estando preso, eu acho que Eu acho que é o ápice de todo cristão. Ele já sabia, ele foi movido pelo aquilo que ele cria, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era, né, no caso que era Jesus, e por mais que ele passou tanto sofrimento, tanta angústia, mas ele entendia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E eu vou ser bem sincero para você, cara, imagina quantas pessoas foi salvo pela vida dele, por ser um improvável na visão das pessoas. Eu acredito que nos soldados romanos lá, que era amigo dele, que vê ele, eu acredito que teve muita gente que, a Bíblia não vai falar nisso, mas você vê quem era Paulo e depois se transformar, às vezes é a vida do cristão hoje, né? A pessoa chegar em você e falar assim, cara, quem você era e hoje quem você é, eu acredito em Cristo, que Ele existe através da sua vida, através do que Deus fez na vida sua, de quem você era e o que Deus transformou você entendeu? Tipo assim, a figura de Paulo na vida de tantas pessoas ali, que ele era temido, ele era improvável, os cristãos pegar, e ali eu acredito que Jesus acaba com a analogia que mostra para os cristãos, não, todo mundo vai ser usado, todo mundo tem a chance de melhorar, todo mundo pode transformar. Por mais que a vida esteja destruída, por mais que a vida esteja acabada, Jesus ele vem, ele renova, ele transforma, ele faz ele restaura. Entendeu? A visão está aí, mas o posicionamento é nosso. Se tem uma mensagem que tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, né, da vida de Paulo, a primeira é essa. Jesus vai entrar na sua vida independente do momento, da hora, no caminho. Independente. Se você está seguindo a direção, ele vai entrar na sua vida. Você sendo cristão ou não, ele vai entrar na sua vida, sabe? E você vai se tornar um cristão, porque quando você vê a beleza de Jesus, quando você vê essa beleza que Paulo consegue ver, eu não consigo ver ainda, acho que nem um terço do que Paulo viu, mas eu já fico maravilhado. Você imagina eu conseguir chegar no final da minha vida, passando por muita coisa e falar isso daqui. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem como mensurar, não tem como. É uma coisa, é um amor muito alto, o ápice realmente de ser cristão. Verdade. Mas se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, é essa. Independente do que você faça, independente de quem você seja, independente mesmo, porque você vê o que aconteceu com Saulo para se tornar Paulo, né? A transformação gigantesca que teve. A conversão. Seu filho que está aí, você que ora pelo seu filho, continua. Marido. Se você, dependente de quem você seja, do que você faça na sua vida, de quem você é, de como você se formou, do seio maternal que você saiu, da família que você saiu, da onde você está hoje, das dificuldades que você passa na sua vida hoje, se você está na cadeia, se você está numa esquina vendendo uma droga, se você está no meio da prostituição, depressivo, se você já está em Cristo, mesmo que você já esteja em Cristo, está desanimado, está desamparado, achando que Deus não está te olhando, que Ele não está te vendo, olha o exemplo de Paulo. No caminho Deus vai te tocar. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Assim como Paulo nos ensina, não perca a fé, porque a fé é a salvação. Ainda tem jeito. Ainda tem salvação. Deus pode te usar. Nós vemos exemplos de muitas pessoas que eram perdidas e improváveis e hoje são transformadas e levam o Evangelho por todo lugar, através da internet ou através de pregações. Então você que está aí do outro lado, não perca a esperança, não perca a esperança, não saia do caminho, fique no caminho, porque Deus vai descer no seu caminho, vai aparecer para você, talvez não da forma que apareceu para Paulo, porque Paulo foi um caso necessário, isolado naquele momento. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje ele é muito mais simples e sutil de a gente sentir ele, porque naquele momento era muito dificultoso por tudo que acontecia. Hoje, muita opressão, isso, o caminho era muito apertado, muito estreito. Hoje, não que seja fácil, mas
hoje nós temos uma facilidade melhor, porque Paulo nos levou esse evangelho, Jesus nos entregou a vida dele para que fôssemos salvos. E Paulo fez questão de mostrar isso para a gente nas suas 13 cartas. Então não perca a esperança, porque nós vemos em Paulo que é possível. Né? Nada é impossível. Nada é impossível. Não desanime, não perca a esperança, não perca a sua fé. Continue no caminho, Deus vai te direcionar. Continue com o coração aberto ouvindo a Deus, que Ele vai te direcionar no caminho. Ele vai aparecer para você e vai te dizer o caminho certo a seguir e vai te instruir pessoas. Ele vai se utilizar da igreja para direcionar. Vai usar nós aqui para estar fazendo esse podcast, né? Glória a Deus. Né? Então isso é gostoso de ver, né? A transformação. Então Cristo, quando entra na nossa vida, né? Que nem inventou na nossa, ele faz toda a transformação, como a gente falou. Então isso é gostoso demais e não tem como. Você sentir, é a mesma coisa, você vai para a praia, eu fico, eu quero ir aí, e você está lá, sentindo a sensação, mas eu estou aqui, eu não fui, então eu não sei como que é. Mas quando eu vou, aí eu vejo como que é gostoso, você está numa praia, uma analogia. Então a mesma coisa é quando você acessa a palavra de Deus, quando você acessa a presença do Espírito Santo na sua vida, aí você vai ver como que é isso que a gente está falando, você sentir isso, né? Essa transformação, que nem o Francisco acabou de falar, a pessoa está com a vida acabada, destruída, né? E não só isso, às vezes você está bem, só que talvez você não esteja na direção. Então, sim, você pode acessar, e não é aquela forma que a gente acha. Você vai virar um cristão chato, não. Faz da forma que Deus quer. É legal você falar isso, porque muita gente confunde, né? Muita gente pensa assim, o pastor falou que não é para você ir lá, o pastor falou que não é para você fazer isso, o pastor falou que... Não, irmãos, quem convence é o Espírito. É o Espírito Santo. A gente pode estar falando da palavra aqui, pode estar falando de Deus, de onde nós estivermos, mas quem vai convencer você de seguir a Cristo e a sua conversão é o Espírito Santo. Milhares de pessoas talvez estejam orando por sua conversão, por você se entregar para Cristo, né? Nós aqui somos reflexos de oração. Na minha vida foi assim, claramente, né? Quantas madrugadas minha mãe orou, talvez você tenha um filho, talvez você tenha um esposo que não está tratando você bem. Mas ore por ele, né? Você parou, você só critica, só julga, e muitas vezes o nosso posicionamento é esse, é julgar, é criticar, é falar mal, mas o mais interessante de tudo isso é a gente se posicionar. Vamos entrar em oração? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos falar para Deus que nós estamos sentidos. E quando nós falamos isso para Deus, é de uma maneira simples, irmãos, não tem uma maneira, um cronograma, não. Fala o que você está sentindo mesmo, Deus, eu estou com raiva desse irmão, ele me machucou, ele me feriu, se eu posso agir de alguma forma e eu não sei o que fazer. Então é isso, né? A nossa intimidade, a nossa entrega com Deus é que reflete no futuro. Então, quando nós entendemos esse princípio, essa comunicação que a gente tem com Deus, que Deus enviou Jesus Cristo para isso, para que nós podemos conversar, podemos falar, se expressar, e é no seu quarto, é no seu banheiro, e é isso, né? O que Paulo nos ensina é isso. Em meio à tempestade, em meio às dificuldades passadas, Deus quer nos usar para que outras vidas possam conhecer da palavra de Deus. Talvez você não vai ser um pastor, talvez você não seja alguém da igreja, mas talvez no ambiente de trabalho onde Deus estabeleceu você, é ali que você vai gerar a transformação na vida de alguém. E é difícil porque muitas vezes no ambiente do trabalho a gente foca, não estou falando que não é para focar no trabalho, mas muitas vezes a gente foca no trabalho e a gente fala assim, sábado eu vou na igreja. Não, irmãos, a igreja é diariamente. Quando nós entendemos isso, várias vidas serão transformadas. Então não é só ser a igreja dentro de uma estrutura física, mas para fora. Essa palavra serve para mim, serve para eles, né? Serve para todos aqui. A gente tem nossas limitações, nossas dificuldades, mas Deus quer nos usar. Cada um com um estilo diferente, cada um com uma maneira diferente, porque é a multiforme graça de Deus em nossas vidas. É isso que faz a gente ser usado para a honra e glória do Senhor. Só queria, incomodando, falar alguma coisa. Assim, o que a gente falou, né, de Paulo, do novo convertido, né? Aquela ânsia de querer fazer, você abraça tudo, e você quer fazer, você acha maravilhoso a obra de Deus, você acha maravilhoso
Jesus tentado na sua vida, e você fica naquilo ali, você sente na pele, você lê, você vê Jesus, Deus fala com você através do irmão, fala com você através da Bíblia, fala com você através de pequenas coisas, você percebe tudo. Porque você está ligadão, né? Você percebe tudo. Está conectado. Está conectado ali no ato, né? E isso... Só que é o seguinte, você que é cristão, que está aí, do outro lado nos assistindo, não desanime quando você parar de sentir isso, porque vai ter um momento na sua vida, porque as distrações do mundo hoje é muito grande. Muito grande. É muito grande. Mas não perca a sua fé, a sua esperança, porque me vem à memória uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, né? A grande dificuldade hoje do cristão, do crente, é ser crente quando você lê a Bíblia, Deus não fala com você. Você sente que Deus não fala com você. Você vai no culto, você sente que Deus não está falando com você. Não vê o irmão falar com você, não vê o pastor falar com você, não vê ninguém falar com você. Você não sente no louvor que o Espírito Santo está falando com você. Você sai dali, você entra parecendo vazio e sai parecendo vazio. Uhum. A grande dificuldade do cristão hoje é essa por conta das distrações do mundo. E quando você é um novo convertido, você pega tudo isso para você. Você faz, só que chega uma hora que isso parece dúvida para você. Isso é normal. Isso é normal. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Isso. A dúvida aparece. Uhum. Mas a grande diferença de você ser um crente, você ser cristão, é que ainda assim você mantém a sua fé. Porque é a fé que é a sua salvação. Porque aí você começa a entender que Deus vai continuar falando com você, mas de uma maneira muito mais sutil. Ele vai continuar falando com você porque primeiro, Deus precisa agir em nós para depois agir através de nós. Então primeiro Ele vai agir em você, você vai sentir tudo isso mesmo, mas depois Ele quer usar você para outras vidas. Você já foi transformado. O que você tem com você, você tem que passar para outra pessoa. Porque você vai receber isso e vai espalhar. Deus vai agir através de você. Então não perca a fé, porque Deus está agindo através de você. É isso mesmo. Deus está agindo através de você. Então o grande X hoje aí é nós sermos desse jeito. Nós conseguimos manter a nossa fé quando tudo parece cessado. Os recursos acabou, né? A gente fala de recursos. Mas na verdade não acabou, é porque Deus está agindo através de você e você começa a não perceber mais. Deus age aonde? Silêncio. Sim. Jesus, quanto tempo no deserto? Êxodo, quanto tempo no deserto? Paulo também. Paulo não ficou só esses 3 anos, né? Paulo ficou sumido aí uns 10 anos, se você for ver, ele ficou uns 10 anos sem aparecer. Aprendendo. Forte, hein? Então, para fechar, né, nesse domingo aí, obrigado aí mais uma vez por vocês terem ouvido aí a palavra. Seja edificado aí, que esse domingo seja um domingo abençoado, já está sendo, né? Para você aí que está no meio da dúvida ainda, o que foi falado aqui, o que foi movido pelo Espírito Santo através das nossas vidas aí, que seja gerado aí na vida de vocês. Muito obrigado, né, Jaco? Obrigado. Vamos só orar um Pai Nosso, viu? Vamos, fica à vontade. Já senti vontade. Sentiu desejo? Desejo. Foi movido pelo Espírito, né? Conduzido. Não, mas, né? Então, Bom domingo para vocês, que Deus abençoe. Tudo aqui que foi falado, eu creio que foi vindo do Espírito, porque a gente orou antes. Então, quando a gente ora antes, né, a gente é movido pelo Espírito, mesmo a gente não sabendo o propósito, mesmo não sabendo o que vai ser no dia, a importância de nós orarmos. Então, para finalizar isso aqui, é uma coisa diferente, acho que a gente fez isso, né? A gente orar. Então, a gente vai estar encerrando aqui essa live, né? Que Deus abençoe esse domingo poderoso, essa palavra que foi gerada aqui, que você possa ser um agente transformador na vida de outras pessoas, através do poder, através do Espírito Santo, que Ele possa te conduzir. Então, essa aqui é uma oração simples, né? Que nosso Pai nos ensinou na Bíblia, mas que tem muito poder. Porque o pão não é meu, não é seu, o pão é nosso. Então vamos orar. Que essa oração, você deu uma direitinho. Que essa oração entre agora na sua família, na sua casa, no coração, no seu coração, e renove agora as suas forças, renove agora o seu coração, para você seguir firme na fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixei cair em tentação, mas livre dos mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Ótimo domingo para vocês, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Deus abençoe esse domingo. Valeu, até a próxima. Aleluia. Até o próximo podcast. Eita glória.